Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto EducaBalsas e hoje é o dia da nossa aula interativa. A aula interativa de hoje vai ser relacionada com o conteúdo da aula anterior de fatoração de expressões algébricas. Essa aula é voltada para os alunos do 9º ano, a unidade temática trabalhada é a álgebra e a habilidade a ser desenvolvida vai ser a de compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Nesta aula, nós vamos aprender a fatorar expressões de segundo grau com uma variável, relacionar expressões fatoradas a produtos notáveis com uma variável e associar pela fatoração a resolução de equações polinomiais do segundo grau à resolução de equações do primeiro grau. Bem, vamos lá, vamos para esse primeiro exercício aqui, tá? Ele é bem simples, é só para aplicar o método de fatoração do modo correto. O polinômio 9x² menos 25 é equivalente a... Você vai observar nas 4 alternativas e vai marcar a alternativa correta, tá? A princípio, você vai ter que fazer o quê? Identificar qual o caso de fatoração a que se refere esse polinômio e, a partir daí, partir para a resolução. Vamos dar um tempinho para que vocês façam. Dentro de alguns minutinhos nós voltamos aí com a solução. Bem, aqui é bem simples, não é isso? Do que se trata aqui? Ó? Observe que eu tenho aqui uma subtração entre dois termos aqui desse polinômio. E essa subtração, e cada termo dessa subtração é um quadrado perfeito. Ó. Como verificar isso? Vamos lá, eu tenho 9x², eu vou tirar a raiz quadrada de 9x². A raiz quadrada de 9x² vai ficar como? A raiz quadrada de 9 é 3 e de x² é x. Então vamos lá, vamos agora para o segundo, vamos fazer a verificação no segundo. Raiz quadrada de 25 dá 5, 5 vezes 5, 25, não é isso? Então eu tenho aqui uma diferença de 2 quadrados, tá? E toda diferença de 2 quadrados a gente transforma em quê? Num produto da soma pela diferença. Então vamos lá, vou pegar o primeiro fator e vou somar essas duas raízes. Para o segundo, eu vou fazer a subtração. Portanto, a gente chega aqui nesse resultado, ó, letra A. Letra A, 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Bem fácil essa, né? Vamos lá, vamos para a próxima. A próxima questão, basicamente é o seguinte. Ao calcular a área de uma determinada casa, representada na figura a seguir, ó, aqui está a casa, uma pessoa calculou a área de cada cômodo da casa encontrando a seguinte expressão. A expressão que ele encontrou foi essa: AB mais AC mais 10B mais 10C. Outra pessoa calculou a área dessa mesma casa de outra maneira, chegando ao mesmo resultado anterior. De que forma essa pessoa pode ter representado a área dessa casa? Vamos lá, novamente aqui se trata de um caso de fatoração. Observe com atenção e tente resolver essa questão. Dentro de alguns minutinhos a gente volta. Vamos lá. Não existe uma única forma de resolver esse problema, tá?
Para que a gente chegue a algum desses resultados aqui, alguma dessas alternativas, eu posso optar ou por fazer a fatoração dessa expressão que essa primeira pessoa fez relacionada à área da casa, ou simplesmente aplicar aqui, aplicar o cálculo da área na própria casa diretamente, tá? Então é opcional. Então vamos lá, a gente sabe que para calcular a área de um retângulo, aqui necessariamente se trata de um retângulo, se você observar aqui as dimensões da casa, eu só pego o quê? Um lado, esse lado aqui, ó, esse cômodo mede B, esse cômodo mede C. Então, todo esse lado aqui da casa é B mais C. Esse cômodo aqui mede A, esse, ó, e esse outro cômodo mede 10. Portanto, todo esse lado da casa é A mais 10. Se tivéssemos aqui que calcular direto, a área da casa ficaria A mais 10 vezes B mais C. Portanto, aqui já é o resultado. Então, letra A. Outra maneira de fazer isso aqui é por meio da fatoração desse polinômio obtido pela primeira pessoa, mas aqui é bem mais simples, tá? Bem mais simples. Você pode brincar aí e fazer a fatoração por agrupamento, tá? Vamos para a próxima questão. Bem, vamos observar com atenção e tentar fazer essa. Ela não é tão fácil, mas também não é tão complicada, tá? O que você vai precisar aqui é somente estar atento aos casos de fatoração, novamente, tá? Sabemos que x e y é igual a 72 e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 306. Qual o valor de x mais y ao quadrado? Tá? Tempinho aí para que vocês tentem fazer e já voltamos aí com a solução dessa questão, tá? Vamos lá, ele quer o valor de x mais y ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver logo, porque aqui do que se trata? Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então vamos fazer esse quadrado da soma de dois termos aqui, x mais y ao quadrado. Então tem o quadrado do primeiro, não é isso? Vou pegar esse primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo, ó, x vezes y, mais um segundo termo que é y elevado ao quadrado. Portanto, eu vou ficar com x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Essa expressão é derivada do produto da soma, aliás, do quadrado da soma de dois termos. Então, vamos lá. Aí, o que a questão me apresenta? Porque ela quer o valor numérico disso, né? Ó, do quadrado da soma de dois termos. E eu sei que o quadrado da soma de dois termos, ele, por expansão, ele se torna um trinômio quadrado perfeito. Então, na própria questão, ele diz que x ao quadrado mais y ao quadrado dá 306. Vamos agrupar esses dois aqui, ó. Vai ficar mais fácil para entender. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Eu sei que o resultado aqui da soma de x ao quadrado com y ao quadrado, ó, é 306. Então, vou substituir. No lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado, vou colocar 306. Mais, ó, duas vezes, e xy, ó, 72. Então, vai ficar mais duas vezes 72. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 306 mais 2 vezes 72, dá quanto? 72 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 7 vezes 2, 14, 144. 306 mais 144, 306 mais 144. 6 mais 4 dá 10, vai 1.
1 mais 4, 5. E vou fazer 3 mais 1, 4. Então, chego no total de 450, letra C. Bem fácil essa, né? Não tão fácil, mas mais ou menos. Vamos aqui para mais uma. Escreva a forma fatorada dos polinômios abaixo. Letra A, x ao quadrado mais 9xy. Letra B, a ao quadrado mais ab mais ax mais bx. Tentem fazer, a gente volta dentro de alguns minutinhos. Aqui eu tenho x ao quadrado mais xy. Então, vamos analisar cada caso de fatoração aqui para ver qual que se encaixa, né? Para cada caso, para cada exemplo. Aí observa o seguinte, vamos tentar, a princípio, fator comum. Fator comum é aquele que eu vou observar se existe algo repetido para colocar em evidência, né? Então, ó, eu tenho um x aqui nesse primeiro termo e tenho um x novamente aqui. Então, dá para fazer o fator comum, tá? Então, vamos fazer o seguinte, separar o x, colocar ele em evidência, abro parêntese, vamos lá, fazer as divisões. X ao quadrado dividido por x dá quanto? X ao quadrado é equivalente a fazer x vezes x. Dividido por x, vou só cortar. Então, me resta x. Então, x ao quadrado dividido por x dá x mais... Agora, 9xy dividido por x. 9xy dividido por x. 9xy dividido por x, corto o x, me resta aqui 9y. Então, vou colocar o 9y dentro do parêntese. Então, a forma fatorada de x ao quadrado mais 9xy vai dar x vezes x mais 9y. Então, vamos agora aqui para a letra B. Vamos tentar novamente fazer o fator comum, ver se vai dar certo aqui na letra B. Então, ó, tem um a ao quadrado, tem a aqui, tem a novamente, só que aqui não tem. Por fator comum não dá. E por agrupamento, fazendo o fator comum em grupos menores, vamos ver. Se eu pegar esse grupinho e formar outro grupinho aqui, nesse grupinho eu tenho A no primeiro termo e tenho A no segundo, beleza. No segundo grupinho, ó, tem o X, até apagar aqui, X, e tem o X aqui. Então dá, né? Então, vou colocar o A separado aqui em evidência, A ao quadrado dividido por A. Vamos lá, A ao quadrado é A vezes A, dividido pelo A que está em evidência, corto os A e sobra um A. Mais AB dividido por A, AB dividido por A, corto os A e sobra B. Mais, vamos lá, agora o que eu vou colocar em evidência? O X. Coloco x, abro parêntese, AX dividido por x, que é o termo que está separado. O valorzinho aqui que ficou separado, não é isso? Corto x, coloco A dentro do parêntese, mais, agora BX dividido por x. Corto novamente o x, né? E coloco o B separado. Para aqui, não vai parar, não é isso? Não chegou no objetivo, eu quero transformar isso aqui num produto de fatores, ainda tem uma soma aqui entre esses dois termos. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos observar novamente se existe alguma coisa que eu possa estar colocando aí em evidência. E quando eu vou verificar, eu observo o seguinte, que A mais B se repete, ó, nesses dois termos. Então, eu vou colocar o A mais B separado. A mais B, aí abro parêntese, para colocar o resultado aqui da divisão. Então, o primeiro termo aqui ó, é A vezes A mais B. Vamos colocar aqui separado. A vezes A mais B. Dividido por A mais B.
Simplificando isso aqui, me resta o A. Mais, agora vamos lá, x vezes A mais B. Dividido por A mais B novamente, sobra o x. Chegamos aqui no resultado. O resultado aqui é, no caso, na forma fatorada, não é isso? Na forma fatorada desse polinômio. A mais B vezes A mais x. Vamos aqui para mais esse exercício. Vamos lá. O professor de matemática disse que 5x menos y é igual a menos 20. E que 5x mais y é igual a menos 2. Nessas condições, qual é o valor numérico do polinômio 25x ao quadrado menos y ao quadrado? Vamos dar um tempinho aí para que vocês tentem fazer. Vejam com atenção, essa questão exige que você pense um pouquinho para poder resolver, tá? E dica, usa o método de fatoração que dá certo. Vamos aqui para a resolução. Aqui, o valor numérico que eu quero é dessa expressão. Vamos lá, 25x ao quadrado menos y ao quadrado. E essa expressão, ela se trata de uma diferença de dois quadrados. Como saber isso? A gente já viu, né, anteriormente. Ó, existe uma subtração. E eu posso tirar a raiz quadrada desse primeiro termo, que eu vou ter como resultado 5x, não é isso? Ó. Raiz quadrada de 25 é 5, de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de y ao quadrado, que dá um total de y, certo? Como é uma diferença de dois quadrados, eu vou transformar em quê? Num produto da soma pela diferença. Então, 5x mais y vezes 5x menos y, tá? Aí, observe o seguinte agora, ó. 5x menos y, a questão me dá aqui, diz que é menos 20. E 5x mais y é menos 2. O que eu vou fazer? Só substituir. Ó, 5x mais y é menos 2 vezes aqui, ó, 5x menos y, que é menos 20. Vamos fazer o jogo de sinal, ó, menos com menos dá mais, 2 vezes 20 dá 40. Então, letra B, 40. Vamos aqui para mais essa questão, vamos lá. Sabe-se que 2a menos 3 é igual a menos 11. Qual é, então, o valor numérico do polinômio 4a ao quadrado menos 12a mais 9? Essa questão é bem parecida com a anterior. Pense, utilize o método de fatoração para poder chegar no resultado e já voltamos aqui com a resposta. Vamos lá. Ele quer o valor numérico desse trinômio. Então, a princípio eu vou verificar se esse trinômio é quadrado perfeito. Porque se ele for quadrado perfeito, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar ele
num quadrado da diferença de dois termos, é isso? Então vamos lá, vamos verificar se ele é quadrado perfeito. Vou colocar ele aqui embaixo. 4a ao quadrado menos 12a mais 9. Então, eu vou tirar a raiz quadrada desse primeiro, 4a ao quadrado, e a raiz quadrada do segundo, que é 9. Raiz quadrada de 4 dá 2, e de a ao quadrado dá a. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, se trata realmente de um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Quando eu multiplicar 2a vezes 3 vezes 2, 2a vezes 3 vezes 2, dá igual a esse termo aqui do meio. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, dá 12a, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar. Fatorando esse trinômio, vai ficar como 2a menos 3 ao quadrado. Olha, agora você vai olhar o seguinte, 2a menos 3, é menos 11, então vou substituir. Onde tiver 2a menos 3 aqui na expressão, vou colocar menos 11 no lugar. Vai ficar como? Menos 11, e vou repetir o 2 aqui do expoente. Menos 11 ao quadrado. Como eu sei que todo número negativo com expoente par dá um resultado positivo, eu nem vou me preocupar com essa questão de sinal. O que simplesmente eu vou fazer é só calcular quanto é 11 ao quadrado. Então vamos fazer aqui, 11 vezes 11. 11 vezes 11. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Somando, tem 1, 2 e 1. Vou chegar aqui no resultado de 121, letra B. Bem, chegamos ao final de mais uma aula interativa. Espero realmente que vocês tenham assimilado o máximo possível do conteúdo, que vai ser bem importante, tá? Para o decorrer aí dos outros conteúdos que virão. E na próxima aula a gente se encontra aqui com porcentagem. Valeu, galera. Até a próxima.